Olá, um grande prazer estar aqui com você que está me assistindo. Hoje eu pretendo fazer análise de mais um filme, o filme do grande diretor, considerado um dos grandes diretores da história do cinema, Michelangelo Antonioni. Né? Ele é mais conhecido por filmes como Blow Up, Depois daquele Beijo, um filme que eu vi há muitos anos atrás, eu era adolescente ainda quando eu vi esse filme, de forma que realmente eu não tenho memórias para trazer essa análise desse filme, teria que rever. Mas recentemente eu tive a oportunidade de assistir o primeiro de uma trilogia, que na verdade é uma tetralogia, considerada, né, por críticos, chamada de trilogia da incomunicabilidade, que fala da dificuldade, depreende-se dessa sequência de filmes a dificuldade de comunicação natural da natureza humana. E até diria que o que me induziu a buscar conhecer um pouco mais a obra do Antonioni foi a leitura de um livro do Mário Vargas Llosa, em que ele elogia a obra do Antonioni, e eu fiquei curioso e quis aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Então procurei assistir o primeiro filme da trilogia da Incomunicabilidade, que, repito, né, só recebeu esse nome muito tempo depois. Na verdade, não era a pretensão do Antonioni fazer uma trilogia. Vamos dar uma lida aqui mais ou menos no roteiro do que eu tenho previsto aqui para falar sobre esse filme. O primeiro filme se chama A Aventura, né, ou La Aventura. Se você quiser comprar, adquirir esse filme e ao mesmo tempo ajudar o canal, o link vai estar disponibilizado aqui embaixo. Né? Ou se você quiser ter acesso a análise de outros filmes, também embaixo a gente disponibiliza o link das playlists, né? A playlist de análise de filmes. Então vamos começar aqui com o que eu tenho a falar sobre ver o roteiro aqui desse filme, A Aventura, né, do Antonioni. Um filme muito interessante. Primeiro eu vou começar falando aqui o que eu tenho para falar do estilo, né, de cinema do Antonioni, acredito que a nova geração não tenha nenhum envolvimento, conhecimento, experiência, né, com esse tipo de arte mais, diria, transgressora, menos adequada aos moldes, né, inclusive em termos de velocidade, né. A gente está falando aqui, por exemplo, de filme, né, de cinema. Você poderia estar falando de música, né, nos anos 60, diria sobretudo nos anos 60, se algo que a gente deva reconhecer com relação a visão da época, que a gente pode ter uma crítica com relação sobretudo a questão política, né, em que resultou propriamente tudo aquilo, né, todo aquele engajamento, mas em termos artísticos é muito elogiável, eles produziram coisas fantásticas, e sobretudo se contrapondo a uma visão mais pragmática e comercialista, vamos botar assim, né, da arte. Né? E com isso eles produziram coisas maravilhosas, não só no cinema, na música, a música dos anos 60, o rock dos anos 60. Você pode escutar, estudar esse assunto, tem ótimas bandas daquela época. E uma coisa mais experimental. Claro que isso abriu margem para que em algumas áreas da arte degringolasse tudo, né? Ou até mesmo nessas áreas, né? A gente teve alguns exageros, né? A gente tem a arte pós-moderna, arte contemporânea, tem na mesma música um excesso de experimentalismo em alguns casos, mas que teve aconteceram obras que são realmente dignas de serem apreciadas, devemos reconhecer. Né? E talvez esse filme, essa trilogia, especificamente do Michelangelo Antonioni, seja um exemplo. Né? O estilo, então, cinematográfico dele é aquele estilo de filme com a assinatura do diretor. Você assiste não é por causa de um ator, não é por causa de uma atriz, não é por causa de nada. Você confia que, por ser do diretor, ele tende a ser um filme dele. Ele assume, personaliza para ele, meio que puxa a bola para ele. Ele é quem é o responsável por assinar o filme. Então, veja, não à toa, eu estou analisando aqui um filme do Antonioni, né? Mais do que propriamente o filme, a aventura. Mais um filme do Antonioni. Quase como se fosse uma filosofia, né, dele. Outra questão interessante que eu diria que coloca ele em diferença a outros diretores da sua época é que ele está muito preocupado com um lado de contemplação estética no filme dele. Tem muito voltado para essa contemplação estética. Tudo bem que
Em alguns filmes você encontra do Fellini, do Godard, você encontra também, né, Ingmar Bergman, você encontra sequências de cenas em que sem fala, isso não é uma coisa incomum, mas a gente percebe que o Antonioni tem uma particular afeição por uma certa beleza estética nas cenas. Né? Há um fundo filosófico pairando, apesar de você ter uma lentidão para a geração nova, sobretudo que é uma geração acostumada a YouTube, né? Mais até do que filmes. O filme do Antonioni é uma lentidão só, né? Claro. Então já antecipo para você que tem a ansiedade contemporânea, que mal consegue assistir um filme de 20 ou 30 minutos porque já fica cansado, né? Não recomendo, no seu caso, né? Assistir um filme do Antonioni, certamente você vai achar entediante, né? Mas para quem tem aí, digamos, uma condição de se entreter por mais tempo, sem se apressar e apreciar, né? Degustar uma arte sem pressa, recomendaria muito, né? Vale a pena. Tem um fundo filosófico, muitas vezes você acha que não está falando de nada e depois você leva né? Você toma um susto com alguma fala fantástica. Questionador, permeava-se na época o espírito crítico e o pensamento crítico, então sim, ele tem um lado questionador, ele vai retratar aí também, e veja, aí eu falo retratar, né? Eu não estou dizendo exortar nem depreciar, estou falando apenas retratar um caráter amoral, que era típico da geração, ao mesmo tempo a atmosfera do seu tempo, né? Sem necessariamente, aí veja, muita gente atribui aí que há um juízo de valor, né, a respeito disso. Tem gente que vai dizer isso é muito curioso, até dentro do próprio dos movimentos engajados de hoje, né? A gente que vai dizer que o Antonioni está criticando aquilo. Né? E você vai ter outro grupo que vai dizer, não, o Antonioni está elogiando aquele comportamento. Né? Então, vejam, não se consegue chegar a um consenso nem com relação a isso. Né? Esse caráter amoral, você vai ler, inclusive, sobre esse assunto. Né? Pessoas falando, ele está mostrando um caráter amoral da elite burguesa. Então é uma crítica à elite burguesa. Outros vão dizer, não. Aí, se você for no outro oposto, né, vai dizer, veja, ele está defendendo a moralidade típica do movimento revolucionário e tal. Ou seja, eles não se conseguem chegar a um consenso nem qual é o juízo de valor do próprio autor a respeito, ele apenas está retratando, né, de forma neutra. E transgredindo regras comerciais típicas, não só da cinematografia, do cinema, né, da cinematografia, como também de toda a arte daquela época. Né? Você tem bandas de rock, como eu falei, que já rompiam com essas regras comerciais, o que produziu realmente coisas muito interessantes. A trilogia da incomunicabilidade não começa com esse filme, que é La Aventura, depois vem pro La Noite, né, A Noite. O terceiro que eu ainda não vi, que é o mais falado, que é o Eclipse, né? Só aí fecharia a trilogia. Né? Mas na verdade é uma tetralogia, porque tem um quarto filme que é O Dilema de uma Vida, O Deserto Rosso, que eu também ainda não assisti. Bom, então aqui, o primeiro filme não oficial da trilogia da incomunicabilidade, né? O Antonioni não fez esses 3 filmes como se fosse uma trilogia, mas os historiadores do cinema deram esse nome depois, né? Quiseram trazer a incomunicabilidade como um fio condutor para esses 3 filmes. Havia, sim, uma hegemonia marxista da época, e com isso havia também muita esperança nos regimes soviéticos, e nisso essa hegemonia permeou a classe intelectual da época, dos anos 60, os movimentos sociais, de forma que quem produzia cultura naquela época se sentia ali impelido a ser simpático ao movimento, ou até, como é o caso do Antonioni, se declarar, né? Se declarar ali engajado. Né? Agora, é claro que sempre pairou uma desconfiança de que, no fundo, não era o caso do Antonioni, né? Apesar dele se dizer ali aliado ao pensamento revolucionário da época, em apoio aos movimentos marxistas, havia uma desconfiança. E por que havia essa desconfiança? Né? Em parte por conta de algumas características da própria obra dele, né? Em parte pela postura dele pessoal. Enfim, vamos analisar aqui. Ele se descrevia, então, como um intelectual marxista. Né? E aqui eu já vou começar a entrar no que eu peguei do Wikipedia, estudando esse assunto. Né? Segundo alguns autores, que ele não especifica quais,
né, colocam dúvidas em relação a essa real adesão às ideias do Antonioni em relação ao marxismo, em contraste com os seus contemporâneos, incluindo os neorrealistas, como Federico Fellini ou o Pasolini, né, cujas histórias geralmente tratavam da vida da classe trabalhadora e a rejeição à incompreensão da sociedade. Né? Os filmes do Fellini, ao contrário, davam foco aí ao que, obviamente, na visão mais revolucionária, vai atribuir o nome de elite burguesa urbana. Né? Então, o Fellini ele vai se voltar menos para a classe trabalhadora, mais para a elite burguesa. Então, tá aqui. O diretor Ingmar Bergman, que é outro dos considerados grandes diretores da história e que, curiosamente, veio a falecer no mesmo dia, né, que o Antonioni. Ele uma vez disse que admirava alguns dos filmes do Antonioni por serem desinteressados. Eu grifo isso aqui, desinteressados e algumas vezes visionários, né? Seus filmes tendem a ter muitos poucos planos e diálogos, e muito tempo é gasto em longas e lentas sequências, o que também, eu digo, não é particularidade do Antonioni, você encontra isso em filmes aí, Godard, Fellini, enfim. Mas o que eu acho interessante é justamente esse caráter desinteressado. Veja, não é típico dos movimentos revolucionários ser desinteressado. Geralmente há um engajamento. Isso já é uma característica aí que diferencia o Antonioni. O que faz, na minha visão, ele mais propriamente alguém que se opõe é crítico com relação à sociedade de mercado. Ele tem suas críticas à sociedade de mercado, o que não necessariamente faz ele ser, de forma consciente ou inconsciente, ser propriamente, efetivamente, um revolucionário. Claro que na época dele era muito mais legal você chegar e falar que era, né? Meio que você entrava para a tribo, né? Você se permitia não criar mal-estar com as pessoas. E nesse caso, foi o que aconteceu, né? Agora, é claro que alguém pode suscitar aí, por exemplo, o filme Zabriskie Point, em que ele retrata a comunidade hippie, né? Botar, tá vendo? Um filme que, diga-se de passagem, eu ainda não vi, tenho curiosidade de ver, mas não vejo nenhum problema com relação a isso. Ele está retratando a sociedade da época, né? Preciso assistir para poder ter um comentário mais bem calcado nesse assunto. Então, eu desconfio que sim, que o senhor Antonioni poderia ter apenas concordado, né, para entrar para a tribo, ou não, ele nem tinha consciência. Eu mesmo sou uma pessoa que não tinha consciência de que a minha crítica, a minha carga crítica ao que eu via, mesmo a sociedade de mercado, não necessariamente me faria um revolucionário, né? Estou aí botando minha trajetória um pouco sobre isso. Às vezes nós não temos nem consciência propriamente do que defendemos, estamos aí só nesse mundo para aprender, né? E aprender inclusive sobre nós mesmos. Então, esse filme pode ser, mesmo que a gente considere ele aí um revolucionário, alguém que partilhou o espírito da época dele, né, o Zeitgeist, ainda assim ele pode ser muito bem aproveitado hoje numa visão mais ponderada, já ciente de que, pelo menos politicamente, né, ou economicamente, melhor falando, politicamente também, né, aqueles movimentos não redundaram em coisas muito boas, né, vamos botar assim, mas ainda assim é possível aproveitar muito do pensamento, porque sim, o pensamento engajado, os movimentos sociais tem uma parcela de razão em alguns aspectos e claro, né, normalmente a crítica que a gente faz a esses movimentos é no que ele na parte propositiva dele, mas na parte crítica tem muita coisa aproveitável. E nem diria que o Antonioni seja alguém, sobretudo quando você assistir esse filme La Aventura, não é propriamente um filme muito crítico. Então, falando aqui sobre o filme propriamente dito, pegado do Wikipedia. É um filme franco-italiano, lançado em 1960, do gênero drama, realizado por Antonioni, né? Foi vaiado no Festival de Cannes e atualmente é considerado um dos melhores filmes do cinema. É a primeira parte dessa trilogia sobre alienação, impossibilidade de se apaixonar, a incomunicabilidade da sociedade moderna, né? Durante um cruzeiro com amigos, uma jovem, veja, e aí, claro, né, uma jovem burguesa, eu acho péssimo, né? Diminui muito o filme quando você faz isso, né? Você põe esse adjetivo, uma jovem burguesa, quer dizer, eu acho muito melhor quando você coloca uma jovem, humana, como todos nós, né?
Assim como acho péssima essa rotularização que os pensadores hoje, a elite intelectual hoje faz, né? O jovem negro, um jovem branco, um jovem de classe média, um ser humano. Por que isso, né? Porque essa particularizar, quando se tenta fazer filosofia, a melhor coisa é que você pense no ser humano, né? E não fique com esse particularismo que apequena uma obra. Então, mas tudo bem, vamos lá aceitar aqui o que o Wikipedia colocou, né? Durante um cruzeiro com amigos, uma jovem burguesa frustrada chamada Ana, né? Interpretada por Lea Massari, desaparece sem deixar rastro. O noivo Sandro, interpretado por Gabriele Ferzetti, acompanhado da melhor amiga da mulher desaparecida, Cláudia, interpretada por Mônica Vitti, que, diga-se de passagem, também vai participar de outros filmes, né, do Antonioni, procuram por ela, porém aos poucos se inicia uma progressiva aproximação entre os dois, ou seja, entre o amigo, entre o namorado, né, marido, né, não é nem marido, namorado, né, não sei, enfim, entre o par, né, o companheiro, cônjuge da Ana, desaparecida. A Ana desapareceu, o namorado dela, o Sandro, noivo, né, tá aqui o noivo Sandro, busca, junto com a amiga, a melhor amiga dela, que é a Cláudia, busca o corpo dela, né, desconfia-se que ela morreu, é isso. Então tá aqui, ó. Procuram por ela, mas aí os dois, a melhor amiga e o noivo, se aproximam e acaba, né, mas aos poucos, né, se inicia uma progressiva aproximação entre os dois. Mas os sentimentos entre eles parecem ser incertos e o relacionamento parece ser movido apenas para preencher o vazio deixado pela jovem. O filme ajudou a criar um novo tipo de linguagem cinematográfica em que as paisagens vazias representam o estado de espírito dos protagonistas, intensificando o abismo existente entre eles, né? Então, sim, a história basicamente é essa, né? Você tem uma mulher, diria, rica, começa ela discutindo com o pai questionando a relação dela com o noivo, apostando que eles não vão não vão casar efetivamente, e a própria Ana fala que ela mesma não tem esse interesse em casar, ela está enrolando, quem está enrolando então é ela mesma que não está muito empolgada. E aí ela mostra, digamos assim, está um pouco com conflito interior com relação a essa relação, já no começo do filme. E ela se mostra uma pessoa também um pouco problemática, talvez, assim, uma visão minha particular, porque ela começa a simular como se fosse assim, criar conflitos onde não existiam, criar intrigas, né? Ela começa num lago fingindo que foi atacada por um tubarão, como uma espécie de chamar a atenção do noivo para o noivo ter que salvá-la, talvez assim, uma carência afetiva de querer chamar a atenção do noivo para o noivo salvá-la, enfim, aquela coisa de botar o noivo numa situação de ter que correr um perigo, quando na verdade esse tubarão não existia, era a própria amiga dela, a Cláudia fala, por que você fez isso? Por que você fingiu que tinha um tubarão e obrigou o Sandro a ir atrás de você, né? E ela não responde, então ela deixa a amiga esperando enquanto faz amor com o noivo num quarto. Então ela vai mostrando vários... Vai ser uma pessoa assim que meio que carece de atenção, né? De chamar a atenção, porque cria intrigas e problemas, né? E uma dessas formas de chamar a atenção foi justamente desaparecendo, simulando aí a própria morte, né? Foi isso que aconteceu, assim, desculpa dar um spoiler sobre o filme, mas é isso, né? Ela desaparece e desse desespero que ela deixou na família, nos amigos, o casal, o novo casal, vamos botar assim, o noivo dela e a melhor amiga vão se aproximando nessa vontade comum, nessa atribuição comum de procurá-la, acabam estando muito juntos o tempo todo e acabam se envolvendo. Então a mensagem básica desse filme é de que os afetos estão sujeitos, veja, é uma visão minha também, já comecei a falar sobre a minha visão do filme, de que os afetos estão sujeitos às circunstâncias, né? A gente tem uma tendência a acreditar que os afetos independem completamente das circunstâncias, ou seja, que sentimentos decorrem só da pessoa, né, um do outro. Aqui.
do que o outro nos faz sentir, de forma consciente e independente de como as relações se constroem. Né? A gente tem tendência a acreditar isso, né? Que o que o outro nos faz sentir é independente das circunstâncias. E, na verdade, existe uma influência das circunstâncias. É claro que não necessariamente as circunstâncias são definitivas e absolutas, mas o filme vai, digamos, questionar essa visão que nós temos de que o afeto poderia independer de qualquer circunstância, que não. Uma mudança como essa, o desaparecimento de uma amiga, né, cria um afeto que não existia, e o ressurgimento dessa amiga coloca esse afeto numa situação mais complicada ainda, né? Então, o filme cria uma personagem que, motivada por conflitos interiores, de não se ver satisfeita num tipo de relação mantida à distância. Sim, o Sandro era um noivo, mas não era um noivo presente, era um noivo que tinha que viajar o tempo todo, e isso estava criando uma insatisfação interna na Ana, né? Então essa circunstância acaba criando enredos, aventuras para todos os demais. Sim, ela, né, a Ana, acaba criando esses conflitos, essas intrigas. E esses enredos nada mais são que mudanças circunstanciais. E essas mudanças vão mostrar que são capazes de alterar profundamente os afetos que os personagens sentem uns pelos outros. Então, Ana é a problemática do filme, vamos colocar assim. Já no início do filme, ela revela ao seu pai a falta de compromisso com Sandro, seu noivo, né? Dizendo que ela não deseja se casar com ele, que se o pai dizia, ele não vai se casar com você, ela dizia, sou eu que não sei se quero casar com ele, né? E em seguida revela para o próprio Sandro um descontentamento com a situação de ser posta de lado de tempos em tempos, né? Ele parece que é alguém que tem que, por motivos de trabalho, tem que viajar, se afastar dela. É possível que o Sandro fosse forçado pelo trabalho a ficar tempos afastado. O filme não adentra esse detalhe. Ana é alguém autocentrada em excesso, como típica menina mimada, rica. Ela não se incomoda de deixar a amiga esperando do lado de fora para que ela faça amor com o Sandro, né? E a amiga ficou ali lá de fora esperando, o Sandro ficou até, digamos, sensibilizado com isso, mas você vê, ela não estava ligando, era uma pessoa meio assim. O Sandro, ao contrário, está decidido a casar com Ana, muito apaixonado, né, no início do filme, é claro. E sua amiga Cláudia é aquele tipo super fiel e idólatra da amiga, né? Eles são cúmplices. Então você vê, no começo do filme, enquanto a Ana está presente, né, você tem ali um noivo apaixonado pela Ana e uma amiga absolutamente fiel à Ana, né? E, no entanto, quando a Ana desaparece, tudo isso muda. Veja, o primeiro enredo criado por Ana foi a simulação de um tubarão enquanto nadavam. Sandro teve que assumir o papel de protetor e demonstrar o quanto se importava com Ana, arriscando a própria vida para salvá-la de um tubarão que não existia, né? E aí que sim, que a Cláudia vai lá e bota ela contra a parede. Por que você fez isso, né? Psicologicamente há digamos aí, uma trilha psicológica complexa, né, para se entender porque ela teria feito isso. Mas o enredo realmente decisivo foi a simulação de um suicídio ou sumiço, desaparecimento, não se sabe. Ela estava nas rochas, né? A Ana some enquanto estava nas rochas sobre o mar, né? Dando a entender que ou ela caiu, né? Ou ela se suicidou, não se sabe. O seu sumiço acabou sendo definitivo no filme. Foi a mudança circunstancial definitiva no filme. Criou aí todo um terrível mal-estar, uma família fazendo buscas, tentando achar o corpo, enfim, os amigos desesperados, né? No entanto, né, a gente vê que tipo de pessoa problemática ela era, né? Ela simulou também isso, né? Algo que, assim, por mais que seja um spoiler que eu tô dando aqui, lá no fundo a gente, quando assiste o filme, a gente já desconfia, porque ela já dá, ao simular um tubarão, né, a gente já tem uma noção aí de que ela é esse tipo de pessoa perturbada. E aí continua. Isso repercute psicologicamente sobre os personagens, né? Principalmente Sandro e Cláudia, que começam, no princípio, obviamente, desesperados pela busca por Ana, né? Mas acabam se envolvendo amorosamente, né? Justamente porque eles têm esse interesse comum no início que aproxima eles, que é a busca pela Ana, né? Alguém que ambos prezavam demais, né? E esse interesse comum aproxima os dois, né? A Cláudia e o Sandro. Esse envolvimento amoroso entre os dois é conturbado e repleto de culpas. É natural, né? Vocês têm ali um noivo que é supostamente viúvo, né? E uma amiga que acabou de perder a melhor amiga, né?
E aí eles vão se envolver, quer dizer, pensa na cabeça um em relação ao outro, né? O noivo que acabou de perder a noiva fala, vou me envolver com a melhor amiga da minha ex-mulher, da minha falecida noiva, né? E a amiga a mesma coisa, vou me envolver com o noivo, né, viúvo da minha melhor amiga. Então, é claro que isso cria uma culpa nos dois, no primeiro momento, né? Então, esse envolvimento amoroso entre os dois é conturbado, repleto de culpas, por desprezar os sentimentos que ambos possuíam por Ana, né? E apesar de todas essas culpas, termina que Sandro, antes apaixonado e disposto a casar com Ana, né, como ele se mostrou no começo, muito desesperado e apaixonado por Ana, ele acaba apaixonado e disposto a casar com a Cláudia. Inverte isso, né? E uma mudança ainda mais estarrecedora ocorre com a Cláudia, né? Sim, essa então é, eu diria, uma cereja no bolo do filme, né? Porque para a Cláudia ainda é mais complicado, veja. Antes a Cláudia estava arrasado com o desaparecimento da amiga, rezando para que ela estivesse viva, né? E à medida em que o filme vai se desenrolando e ela vai se perdendo, ficando perdidamente apaixonada pelo Sandro, então ela fica ao contrário, ela começa a criar o quê? Uma preocupação, olha que coisa esdrúxula. Ela começa a criar uma preocupação com a possibilidade do retorno, da amiga ainda estar viva e de ser só mais uma brincadeira dela, né? Então ela começa a ficar ao contrário. No começo ela estava desesperada com o desaparecimento da amiga e no final do filme ela está desesperada com a possibilidade da amiga voltar, né? Então ela começou a torcer para que a amiga nunca retornasse, né? Que sentimento desagradável, né? Que a pessoa chega, a que ponto as paixões levam os seres humanos. Então, para que ela pudesse viver esse seu grande amor, precisava que a amiga não retornasse. Não retornasse. E aí vai mais um spoiler, claro, já dei, né? Que é no final do filme, a Ana retorna, né? Era mais uma pegadinha, vamos botar assim, né? Dessa menina mimada e carente de afetos e querendo criar intrigas. E aí o retorno da Ana acaba sendo aí o gatilho final para todos os sofrimentos de todo mundo, decepções e novas mudanças e reflexões, né? Então, um filme que faz a gente pensar e refletir sobre essa conexão, essa relação, essa influência dos afetos com relação às circunstâncias, né? A chegar ao ponto até de inverter os afetos, né? O desejo que a pessoa viva inverte, passa a ser o desejo que a pessoa morra, né? Veja que situação que o Antonioni coloca a gente no filme, né? É um filme interessante sobre esse aspecto, filosoficamente. Não acho que seja um filme melhor do que a sequência, que é um outro filme que eu pretendo trazer mais para frente, o La Noite. Acredito que La Noite seja um filme ainda melhor, mas já para uma estreia, né, de filme bem interessante. Por quê? Você pode se perguntar por que um filme desse causou tanto frenesi, tanta, digamos, vaias, incomodou tanto, né? Pelo mesmo motivo que, e aí sim, devemos reconhecer uma questão com relação à visão progressista, né? Pelo mesmo motivo que, por exemplo, o impressionismo também fez o mesmo, né? O cubismo, enfim, o surrealismo e vários movimentos de vanguarda nas artes, né? A sociedade, ela caminha assim. Assim que ela caminha, ela dá um passo. Você vai ter quem queira que, ao invés de um passo, se dê 5 de uma vez, né? Que são os mais radicais. Você vai ter do outro lado o pessoal que reage, que é reacionário, que joga pedra, que não quer dar passo nenhum, né? E você tem os ponderados que dizem, tá, um passo foi bem dado, esse passo está bem fundamentado, um passo eu aceito, 5 passos esse passo aqui, até aqui ele foi produtivo, foi bom, deve ser aceito. Mas, naturalmente, quando você começa com uma coisa nova, uma maneira nova de produzir, de pensar, de tentar, de inovar, né? Sempre você vai encontrar algum nível de resistência, e eu acho saudável que encontre nível de resistência. Veja, eu acho, até isso é dialético, um pouco curioso, eu acho muito saudável, tanto que exista na sociedade quem tenha coragem de dar um passo, quanto que exista quem vá lá e critique e diga, não, você não deveria dar passo nenhum. Porque é justamente através desse mecanismo que a sociedade vai fazendo uma seleção natural das melhores ideias, né? Nesse sentido, recomendar, mais uma vez, uma leitura de um livro que eu sempre recomendo, que é a da Ayn Rand, né? A Nascente. Você vai ter ali o Howard Roark, um vanguardista, né? Dentro da visão da arquitetura, e ele vai sofrer ali todo tipo de pressão, né? Para que ele não produza aquela novidade, né?
racional sobre a maneira de projetar as plantas, né, das grandes, dos prédios, das casas, das mansões, enfim. E é assim, no cinema também não é diferente, você vai ter alguém que vai e começa a fazer um cinema de um jeito diferente, você vai ter a crítica a respeito disso. Eu acho bom que tenha sido... veja, as pessoas acham que qualquer crítica feita ao sistema de mercado... então você é um radical, um revolucionário. Não, eu acho que o sistema de mercado pode ter críticas, tem áreas em que ele não se adequa bem, como a cultura, por exemplo, produção cultural, o imaterial, né? E sim, no aspecto artístico, você ter aí um movimento que tenta de alguma forma se descolar da lógica mercadológica é ótimo, porque se você só aceita puramente a lógica mercadológica no que diz respeito à arte, a gente tende a ter o fenômeno que a gente chama de cultura de massa, né? Aquele filme enlatado, né? Que não tem profundidade, não traz uma mensagem que nos faça refletir. Então, nesse sentido, a obra do Antonioni, assim como muito do que se produziu nos anos 60 em música, em filmes, na fotografia, nas artes plásticas, nos quadros, ou mesmo no século, ao longo desses últimos séculos, né, a arte moderna, tem muita coisa muito boa. Eu não à toa tenho, por exemplo, atrás de mim um quadro aí do Pablo Picasso, né, num modo absolutamente fora do que eram os padrões barrocos, vamos botar assim, né, do passado. E nem por isso vamos deixar de apreciar aí a beleza, né, a beleza do que tem aí para ser apreciado com relação aos movimentos vanguardistas. Às vezes eles acertam, às vezes eles erram, e acho que o ponto mágico é você ter ali o equilíbrio, a prudência na hora de julgar, né? Não radicalizar, não deixar que esses vanguardistas radicalizem demais, ou pelo menos assim, não apoiar essa radicalização, e também não jogar pedra em tudo porque tem coisa boa. Existem coisas muito boas. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado aí dessa análise, né? Convido você a participar dos grupos, tem grupos aqui de discussão, WhatsApp, Telegram, né? Com certeza vai contribuir muito, somar, quando você for lá comentar, publicar o seu conteúdo, enfim. É isso que a gente espera mesmo, troca de informações, troca de ideias, troca de opiniões. E fica um abraço, espero aí que realmente você tenha gostado dessa análise. Um abração, até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã, as reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!